sobre um contexto emocional. Sabe, quando a pastora Rafa estava falando aqui, talvez o teu coração tenha ficado apreensivo com as palavras dela. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, de verdade, a chama não acende só com um pouquinho de glória. A chama não acende só com um pouquinho do teu tempo. A chama não acende só com um chorinho da sua alma. A chama nessa igreja só vai acender quando você entender que sobre você se move o Espírito de Deus. E aonde o Espírito se move, a liberdade. Aonde o Espírito se move, a línguas estranhas, ao repartir de cura, ao mover do Senhor. Sabe, muitas vezes eu fico imaginando como que você quer entrar e sair daqui, sendo que você não está entendendo na presença de quem você está. Muitas vezes o louvor está cantando aqui, você está ali, você está esperando, vamos ver o que vai dar isso. Não, meu irmão, é você que tem que dar a sua porção de adoração. É duro ouvir isso, mas é uma realidade. Hoje nós vivemos de uma igreja mimada, uma igreja que precisa de música para adorar o Senhor, uma igreja que precisa de telão para adorar o Senhor, uma igreja que precisa de um pastor eloquente para poder dar glória a Deus. Ei, meu irmão, vamos crescer espiritualmente. Nós não precisamos de nada disso. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus por tudo que nós temos. Glória a Deus por esse telão. Glória a Deus por esses músicos maravilhosos. Mas a tua vida espiritual, ela não depende disso. Davi adorava embaixo de uma árvore, não tinha ninguém com ele. Davi adorava e só tinha as ovelhas com ele. Mas a palavra vai dizer que o louvor de Davi naquele momento subia como incenso suave, subia como perfume a presença de Deus. Está na hora de nós começarmos a ser essa geração de adoradores. Está na hora de igreja nós começarmos a ser essa geração, essa noiva que o Pai vem buscar. Essa geração que não se importa com o irmão que está do lado, que não se importa com o contexto social. Ela simplesmente adora o Pai em espírito e em verdade. Sabe, chega de ter que ficar pedindo para a igreja levantar as mãos. Você tem que levantar as mãos porque você está sentindo a presença. Chega de ter que ficar pedindo para você dar glória a Deus. Você tem que entender na presença de quem você está. Toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Sabe, chega de chegar aqui no domingo e sair da mesma forma, e encontrar durante a semana a sua luta, a sua batalha, e você não conseguir vencer porque você está fraco espiritualmente. Sabe o que está faltando, igreja? Intimidade. Sabe o que está faltando? Relacionamento. Sabe o que está faltando? O derramar mesmo na presença de Deus. É isso que está faltando. Quando a gente canta um louvor como esse, que os céus têm que descer à terra. Meu irmão, você não está entendendo. Isso tem que sair de dentro de você. Isso tem que sair de dentro de você. Senhor, desça a terra mesmo. Manifesta a tua glória mesmo. Cura mesmo. Liberta mesmo. Faz algo novo. Eu queria fazer algo antes de começar a pregar. Dá a mão para o teu irmão aí. Aleluia. Se o fogo tem que descer, se os céus tem que descer, meu irmão, a hora é agora. Junta os corredores aqui em nome de Jesus. Toda religiosidade vai cair por terra. Em nome de Jesus, nessa manhã, o Espírito de Deus tem liberdade para agir nesse lugar. O Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir na sua vida. Pastor, eu não entendo muito bem o que é isso. Eu estou aqui pela primeira vez. Meu irmão, só dá lugar para o Espírito trabalhar na sua vida. Comece a orar agora uns pelos outros. Comece a chamar mesmo essa glória para a terra. Os músicos aqui só vão tocar. É a sua boca que tem que abrir. É a sua boca que tem que abrir agora. Comece a orar de verdade. Comece a clamar de verdade. Presença do Senhor vem. Se você quer esse reino, clama agora. Clama agora. Se você quer essa glória na terra, clama agora. Se você quer uma vida diferente, clama agora. Aleluia. Vamos, que se abra o céu.
aos céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso. Vamos, igreja, aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade, vai. Aumenta a intensidade, Lagoinha. Vamos, aumenta a intensidade. Vai o céu se abrir agora. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Oh, aleluia. Que se abra o céu, Que o seu reino. Vamos. Há uma glória nesse lugar. Há uma glória nesse lugar. Há uma glória nesse lugar. A restauração, a cura. Oh, vamos. Que o seu reino vem. Nossa fé está. Oh, aleluia. Proclame agora que os céus fechados se abram. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão Vamos, Lagoinha. em Deus. Vamos. Grande Há algo sobrenatural nessa noite. Que os céus Há algo fechados sobrenatural se nessa manhã. abram, teu reino venha mover. Bacharaba, prove, assaraba, Nossa fé e esperança estão em Deus. Grande que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Que o teu reino venha se mover nessa manhã. Que o teu reino venha se mover. Se é cura, que haja cura. Se é restauração, que haja restauração. Oh, aleluia. Que os céus fechados se abram. Aleluia. Oh, aleluia, em nome de Jesus. venha mover. A nossa fé e Esperança estão em Deus. Grande Levanta a mão do seu irmão assim que você está segurando. Levanta a mão do seu irmão para o alto. Levanta assim. Repita assim comigo. Que os céus fechados. Mais forte, por favor. Baixa um pouquinho a música agora. Eu quero ouvir a igreja declarar isso. O inferno tem que ruir, meu irmão. Muralhas têm que cair. E elas caem quando a igreja se posiciona. Muralhas caem quando a igreja se posiciona. Muralhas caem quando eu e você batemos a porta e a porta se abre. Muralhas caem, meu irmão, quando a gente busca. Oh, aleluia. Diga assim, que os céus fechados, mais alto, que é para o inferno ouvir. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E você também tem que parar de brincar de ser igreja. Então diga assim, que os céus fechados se abram. Que o teu reino, nessa manhã, aqui em Lagoinha, Washington, venha se mover. Que os céus fechados se abram. Que o teu reino, aqui em Lagoinha, Washington, nessa manhã, venha se mover. Que os céus fechados se abram. Que o teu reino, aqui em Lagoinha, Washington, nessa manhã, venha se mover em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, dá um glória ao Senhor. Você que crê nessa palavra, dá um brado de vitória aí onde você está. E exalte o Senhor com as suas palmas. Exalte o Senhor com as suas palmas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma honra estar aqui nessa manhã com vocês. Eu agradeço a Deus. Bom dia, família Lagoinha Washington. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que a paz esteja sobre essa casa. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Para quem não me conhece aqui, levanta a mão. Não está perdendo nada, meu irmão. Glória a Deus. Para eu me apresentar, eu sou amigo do pastor Atos, né? Eu gosto de dizer que eu sou irmão dele. Eu brinco que se eu fosse mais novo, lá na Flórida, eu iria dizer assim quando a polícia me parasse: não brinca comigo não, que meu irmão é nave. Ó, meu irmão é assim, ó lá, ó. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Juliano, nós somos pastores lá em Tampa. Eu
Eu trago um abraço do nosso pastor Jason, nosso pastor sênior, nossa pastora Aline, a vocês. Nós temos servido ali em Tampa, já desde que a igreja se iniciou ali. Nós somos pastores do culto prayer, que é um culto de ativação, é um culto de intimidade e relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que o crente que não sabe orar não sabe ser crente. Tá? Então, entenda isso. Mas hoje, os céus me trouxeram aqui com uma convicção no meu espírito. Você não veio só para mais um culto. E eu queria que você entendesse isso. Hoje aqui, nesse lugar, haverá um ponto de ruptura. Tem gente aqui nessa manhã que o Espírito de Deus me revelou que já está no limite. A alma já está no limite. E talvez você esteja se perguntando, dentro de si mesmo: eu paro ou eu continuo? Diante de tudo que tem acontecido, talvez toda a perseguição, todo momento administrativo que o nosso país tem passado, fora a nossa realidade de imigrante, que não é fácil, fora muitas vezes as coisas que se apresentam no nosso dia a dia, as nossas dificuldades emocionais. Talvez nessa manhã você entrou aqui dentro dizendo assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo daquela porta para dentro, eu não sei o que vai ser da minha segunda-feira. Senhor, eu não sei se eu paro ou eu continuo. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa manhã para te dar essa resposta em nome de Jesus. Eu creio mesmo que há um mover de reposicionamento aqui. Essa palavra da pastora Rafa não foi à toa. Deus está querendo reposicionar a igreja de Lagoinha e Washington. Sabe, meu amado, para que você saia daqui nessa manhã transformado, eu peço mesmo em nome de Jesus que você comece a se conectar com a palavra. Que você fale mesmo assim dentro de você: Espírito Santo, fala comigo. Porque hoje é um dia especial entre eu e você. Quantas palavras são derramadas desse altar na sua vida? E muitas vezes não faz diferença. Aí você fala que é o pregador. Aí você fala que é a igreja. Mas não é nada disso. Está na hora de você abrir o seu coração com mais fé. Está na hora de você entender que as palavras que fluem daqui de cima fluem para mudar a sua vida de uma forma sobrenatural. Tudo que o Espírito Santo de Deus quer é trabalhar na sua vida. Tudo que Ele quer nessa noite e nessa manhã e todos os dias que você entra aqui é mudar a sua sorte de verdade. Sabe, aquilo que foi perdido ao longo do tempo, o Espírito Santo quer devolver nessa manhã. Sabe, o choro que você tem chorado, o Espírito Santo quer redimir ele nessa manhã. Sabe o que estava travado? Hoje, o Espírito Santo pode destravar para você. Você que está aqui pela primeira vez, talvez você esteja falando assim: esse pregador fala alto, e eu estou tentando falar baixo. E eu estou tentando me manter na linha aqui. Mas é muito difícil porque o Espírito Santo me pega mesmo. E Ele me faz entender na presença de quem eu estou. E eu queria que você desse liberdade aí. A palavra de hoje tem o título assim: eu paro ou eu continuo. Parar nessa manhã para você pode ser uma opção. Mas continuar é a ordem que vem do alto para você nessa manhã. Eu quero repetir essa frase, para essa frase ficar gravada no seu coração. Parar hoje para você nesse domingo. Parar hoje para você nessa altura da sua vida seja uma opção. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você assim: continua, porque a ordem está chegando dos céus para a tua vida. E quem obedece,
Sabe, quem resolve obedecer o decreto dos céus, transfere a responsabilidade do problema para ele. Quem aqui nessa manhã já está cansado e quer de verdade transferir a responsabilidade para os céus? Talvez seja só eu. Glória a Deus, eu transfiro toda a responsabilidade dos meus problemas para você, Jesus, porque eu sei que o Senhor pode carregar. Mas se você sente isso no seu coração, meu irmão, curva a sua cabeça agora, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, eu realmente creio que essa palavra vai fazer um romper nas nossas vidas através do Teu Espírito. O Senhor me trouxe lá da Flórida aqui para estar com os meus irmãos nessa manhã. E glória a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus por cada guerreiro que se levantou nessa manhã para estar aqui na sua presença. Glória a Deus, ó Pai, porque eles tiveram um impulso, um incentivo do Teu Espírito para estar aqui. Mas Deus, nessa manhã é manhã de ruptura. Nessa manhã é manhã de restauração. Nessa manhã é manhã de novos começos. Nessa manhã é manhã, Pai, aonde o Senhor nos tirou da nossa casa, não para sermos os mesmos, mas para sermos modificados e moldados na Tua presença. Então fala mesmo através do Teu Espírito, que os corações sejam agora portos para que atraque, Pai, a Sua palavra de forma sobrenatural e que haja mudança, Pai, em nome de Jesus. E tudo aquilo que precisa ser tirado de no meio de nós, nessa manhã seja tirado, Pai. Que o inimigo não venha roubar a nossa atenção, que o inimigo não venha roubar, Pai, nada. Que o ambiente, nós declaramos com o Senhor a nossa boca, o ambiente é só Teu, é só do Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra brade grandemente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã transcorrer com vocês em 4 pontos da história de Davi. Eu queria que colocasse o texto aqui para mim. Você que tem Bíblia, acompanha aí no seu celular, ou você pode ler aqui com o pessoal da mídia que vai colocar para nós. 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler do verso 1 até o 4. Nós vamos ler a Bíblia hoje, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Vamos ler a Bíblia? Diz assim, ó. E quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Verso 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída. Repita comigo: cidade destruída. Pelo fogo, e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Verso 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Na verdade, quando tudo parece ruim, meu irmão, na sua vida, Deus ainda precisa ser a sua base. Davi está em Ziclag. O verbo da raiz da palavra Ziclag, em hebraico, quer dizer assim, Tizaak, que quer dizer lugar de pressão. Então, vamos fazer a analogia bíblica, amém? Davi estava numa cidade. Davi tinha sobre o seu governo uma cidade, que a tradução do nome dessa cidade era pressão. Talvez seja exatamente o que você está vivendo nesse domingo, nessa semana, nesse mês. Uma pressão do inimigo sobre a sua vida. Uma pressão do inimigo sobre os seus negócios. Uma pressão do inimigo sobre a sua família. Uma pressão do inimigo sobre a sua vida espiritual. Ziclag era uma cidade dada por um rei filisteu chamado Aquis, dada como refúgio a Davi nos dias de perseguição, quando Saul o perseguia. Fontes históricas vão dizer que Davi se esforçou muito para
restaurar essa cidade, antes mesmo desse acontecido. Sabe quando você, meu irmão, está ali trabalhando? Sabe quando você está ali lutando para construir algo? Algo que te custa de verdade. Algo que te custa. Davi era estrangeiro nessa terra. Davi não pertencia a Ziclag. Mas aquele terreno foi dado por um rei filisteu a Davi, para que Davi povoasse aquela cidade e que tivesse paz naquele lugar. Fontes históricas vão dizer e vão continuar dizendo que Davi ele se esforça para fazer que aquela cidade vire uma cidade. E aí, como nós lemos aqui, quando ele volta, a cidade está destruída. Sabe, eu quero dizer algo para você. Existem realidades que nós iremos viver, mesmo tendo promessas. Mesmo vivendo o propósito. Porque da unção até o trono, existe um caminho de batalha. Quem conhece a história de Davi, vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Sabe, meu irmão, a gente tem que parar com esse evangelho de faz de conta. Uma vez eu vi o Ricardo Oliveira, ex-atleta da seleção, e amigo meu, nós jogamos juntos na Portuguesa, eu sou ex-atleta profissional de futebol, e ele pregou uma mensagem que diz assim, né, que virou até um meme, né, que ele falou assim, ó, falaram que você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória, mentiram, né? Quem viu esse vídeo aí? Ninguém viu. Convido você a ver. Porque na verdade é o que o evangelho tem vendido nos dias de hoje. O evangelho ele te mostra uma realidade de promessas que vão ser vividas sem batalha. Mas essa não é a realidade de Deus para nós. A realidade de Deus para nós é que nós vamos sim ser escolhidos, nós vamos sim ser ungidos, nós vamos ter batalhas, mas nós também vamos ter vitória. Amém? Mas não existe vitória sem batalha. Fala para o teu irmão que está do teu lado isso, para ele entender. Fala, meu irmão, não existe vitória. Não existe vitória sem batalha. Eu quero liberar uma verdade bíblica para vocês nessa manhã. O evangelho não é um mar de rosas, meu irmão. Quem disse isso, se me adorares terás tudo, foi o inimigo. Jesus disse assim, ó, eu não prometo conforto, eu prometo cruz, eu prometo guerra e prometo vitória. Eu prometo cruz, eu prometo guerra e prometo vitória. Talvez o ponto teu hoje de ruptura seja a guerra, depois da guerra vem a vitória. Talvez o ponto de ruptura seu nessa manhã seja a cruz. E você precisa de cruz. Naquele momento, Davi estava diante de tudo isso. Um momento de rejeição. Um momento de destruição. A Bíblia nos mostra que a vida de Davi ela foi marcada por várias rejeições. Ele foi rejeitado por sua família. Ele foi rejeitado pelo seu rei. Ele foi rejeitado por parte do seu povo. E agora ele era rejeitado pelos seus homens. Porque se você for continuar lendo os versículos, você vai entender que os homens de Davi naquele momento, que eram fiéis a ele, aqueles que andavam juntos, sabe aquele amigo seu que está sempre junto? E que na hora que dá errado você olha assim e fala, cadê o amigo? Na hora que você olha assim, pastora Rafa, cadê os voluntários? Cadê os irmãos do Elcam? Misericórdia. Cadê os irmãos do Culto Fé? Onde estão? Foi assim que Davi se sentiu. Naquele momento. É assim que muitas vezes muitos de nós nos sentimos. Davi olhou para o lado. E os homens que talvez seriam os homens que teriam que o apoiar, nesse momento queriam matá-lo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí rapidinho. Quero fazer um storytelling com você.
Imagina você agora sendo Davi. Você montado num cavalo com seus homens, chegando feliz no seu lar, chegando feliz na sua cidade. Você volta com o coração cansado porque você acabou de ser rejeitado. E encontra o que nenhum guerreiro está preparado para encontrar na volta para casa. O lugar que era para ser o seu refúgio virou ruína. O lar virou cinzas. O silêncio da fumaça agora é o eco do caos. Pode abrir os seus olhos. Talvez você se conecte com essa fase da vida de Davi. O lugar que era para ser o cenário do seu descanso virou geografia da sua dor, meu irmão. O casamento virou crise. A porta que era a porta da prosperidade virou escassez. O sonho virou luto. Tudo em Davi nesse momento estava abalado. Exatamente tudo. Sua família foi levada, sua autoridade foi ameaçada, seus companheiros falavam em apredejá-lo. Sua alma estava no limite. Quem aqui de nós já sentiu isso? Quem aqui de nós essa semana não chorou e falou assim: Senhor, eu paro, eu continuo? O chão se abre, sabe? E quem deveria te apoiar te acusa. Quem deveria te sustentar como teu irmão em Cristo te aponta o dedo agora. Eu falei que ia dar errado. Mas Davi, meu irmão, nesse momento, ele se lembra quem ele era na presença de Deus. Deus me trouxe aqui nessa manhã para trazer um recado para a sua vida. Ei, filho meu, ei, filha minha, lembre-se de quem você é na minha presença. Lembre-se de onde eu te tirei. Lembre-se do que eu já fiz. Lembre-se para que eu te ungi. Lembre-se para que eu te trouxe do Brasil aqui para Washington, aonde você foi plantado, aonde você foi plantada. Lembre-se nessa manhã. Quando Davi se lembra, eu acho que o Espírito de Deus toma Davi dizendo assim: ungido, adorador, escolhido. Ungido, adorador, escolhido. Vira para o seu irmão e diz para o seu irmão, fala assim: ungido, adorador, escolhido. Rafa, ungida, adoradora, escolhida. Irmãos da adoração do louvor, vocês são ungidos, adoradores, escolhidos de Deus. Sabe, há uma frase que o Senhor me deu, que eu não canso de dizer ela. Aquele que muitas vezes é desprezado pelos homens, é amado por Deus. Aquele que é esquecido na terra, é lembrado nos céus, meu irmão. Talvez essa seja a sua situação. Talvez a sua família esteja no Brasil, você está aqui sozinho, ou sozinha. Talvez está tudo tão difícil. Talvez está tão difícil de romper. Talvez você esteja pensando em voltar. Talvez você esteja pensando em parar. O Espírito Santo me diz para você: olha, não para não. Continua. Se a resposta que você veio buscar nessa manhã é eu paro, eu continuo, o Espírito Santo diz para você: continua. Pastor, continua como? Continua lutando. Continua pelejando. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Talvez o que está faltando é você entender como luta. A palavra vai dizer que Davi chorou, mas depois ele se fortaleceu no Senhor. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso
naquele que me fortalece. Eu penso Davi em um momento de dor, com a alma abatida, dizendo isso e se restaurando. E ali o Espírito Santo tomando o lugar que é dele e refazendo tudo novo na vida de Davi. Tem momentos que a dor, meu irmão, e a circunstância, ela realmente quer nos paralisar. Isso é fato, isso é humano. Quem aqui não sente dor é hipócrita. Quem aqui falar que não sente medo é hipócrita. Quem aqui falar que não desanima é hipócrita. Mas a palavra de Deus nessa manhã para a sua vida diz: se fortalece no Senhor. Se fortalece no Senhor. Sabe por quê? Porque a força que nos mantém de pé não vem do cenário que o inimigo colocou ou criou sobre a sua vida nesse momento, mas vem do nosso Deus. A nossa força vem do nosso Deus. A minha e a tua força vem do nosso Deus. E você tem que passar a crer nisso. Cada domingo, cada culto fé, que o pastor Atos estiver aqui, que a pastora Rafa estiver aqui. E de verdade, irmãos, vamos parar de ser uma igreja mimada. Vamos parar de viver de conferência em conferência. Vamos ser cristão. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar a presença. Sabe, a gente está muito mal acostumado. A hora que vier a perseguição sobre a igreja, não vai ter mais conferenciazinha não. Não vai ter mais pastor famoso pregando não. Vai ser você e Deus. E como você está se fortalecendo no Senhor? Qual tem sido o teu crescimento espiritual? Davi em meio à guerra, Davi em meio talvez ao segundo maior desafio da vida dele, depois de Golias, a palavra vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor. Mas sabe por quê? Porque Davi tinha secreto. Davi tinha um secreto. Eu vou falar com muita propriedade, e eu tenho lugar de fala para falar sobre isso, porque eu sou pastor de um culto de oração. Muitas vezes nas conferências a igreja está lotada. Vem um cantor famoso, a igreja está lotada. Mas quando você chama o crente para orar, não tem ninguém. Meu irmão, relacionamento para vitória se constrói no secreto. Você pode vir aqui domingo a domingo, você pode vir aqui culto fé a culto fé. Se você não entender que você tem que passar a se relacionar com Deus como Davi se relacionava, não vai adiantar. Você vai continuar tendo problema, você vai continuar tendo luta e não vai ser vitorioso em Deus. Porque Davi só foi quem ele foi. Ele só foi o maior rei de Israel. Ele só foi o rei mais falado. Ele só é o guerreiro mais falado da Bíblia, meu irmão, porque ele tinha secreto com Deus. Em Lagoinha, Washington, o Espírito Santo está te chamando por uma responsabilidade nessa manhã. Está na hora, se você quer mesmo ser uma igreja vitoriosa, se você quer mesmo se posicionar como filho, como filha, está na hora de começar a desenvolver o secreto. Se Davi não tivesse lá atrás plantado a adoração aos pés de Deus, se Davi lá atrás não fosse aquele menino que pegava a harpa em meio ao campo e adorava, talvez ele não teria forças nesse momento para se levantar. Mas a palavra vai dizer, meu irmão, que Davi, meu amado, ele começou a entender: epa, peraí, eu tenho promessa. Ei, peraí, Samuel lá atrás me ungiu. Ei, peraí, Deus já me livrou da mão de Golias. Deus tem me livrado dia a dia das mãos de Saul. Eu não posso deixar de caminhar. Eu tenho que continuar indo adiante. Vai adiante, meu irmão. Vai adiante. Sabe, o pastor Atos pertence ao exército. Vocês podem perguntar isso para ele. Guerreiros não são formados no campo de batalha. Porque aqui é um campo de batalha. A igreja é um campo de batalha, amém? A igreja é um campo de batalha, meu irmão. As hostes espirituais estão pelejando contra nós nessa manhã. Você talvez não esteja enxergando, mas há uma guerra espiritual sobre as nossas cabeças.
E nesse campo de batalha, guerreiros não são formados em campo de batalha. Guerreiro é formado no secreto. Ah, pastor, eu não estou entendendo. É simples. Pergunta para o pastor Atos, quais são as regras, quais são as diretrizes que eles dão para ele lá no secreto. É diferente, meu irmão. Deus nessa noite e nessa manhã, desculpa, eu estou falando nessa noite toda hora, porque eu ia pregar de noite e de manhã. Mas Deus nessa manhã, Ele está te chamando a romper um relacionamento como Davi rompeu. Da última vez que eu vim aqui, eu vi essa igreja bombando. Pela fé, eu vi essa igreja bombando. Eu vi Washington explodindo no avivamento. E Deus não me deu essa visão à toa. Talvez essa pessoa que está faltando aí do teu lado, talvez esse irmão que hoje não veio, não fique esperando a pastora Rafa e o pastor Atos ligar para esse irmão. Liga você. Estou saindo um pouquinho fora da palavra, mas é o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Liga você. A responsabilidade dessa igreja explodir em avivamento é sua. Quando nós temos que ficar aqui se esforçando para que você entenda na presença de quem você está e que você tem que dar glória a Deus, meu irmão, já começa tudo errado. Domingo, você tem que acordar de manhã e falar assim: hoje eu tenho um encontro marcado. Domingo, você tem que acordar de manhã e falar assim: ó, o meu problema eu coloco diante do trono. Domingo você tem que vir aqui adorar. Tem uma igreja que está sendo formada pelo inimigo nos dias de hoje. É uma igreja que a Bíblia fala sobre a sanguessuga Dadá. É uma igreja que fica assim, ó, me dá, me dá, me dá, me dá. Está na hora de você começar a buscar não o que está só nas mãos do Senhor, mas o que está nos pés. Está me entendendo? Davi só foi vitorioso porque ele não buscava o favor das mãos de Deus. Ele buscava o que estava nos pés. Ele era um adorador. Você vence dependendo de onde você se firma. Eu vou repetir para você. Você vence dependendo de onde você se firma. Se você está firmado no governo, se você está firmado na economia, se você está firmado no relacionamento, se você está firmado no seu intelecto, se você está firmado na sua capacidade, eu tenho algo a dizer para você. Cuidado. Sabe o que é interessante? Você vence baseado em quem você está firmado. Eu citei aqui agora inúmeras características para você. Em qual delas você está firmado? Eu vou dizer em quem eu estou firmado. Eu estou firmado na rocha que é Cristo. E você? E você? Você pode fazer essa declaração de fé? Nessa manhã você pode fazer essa declaração de fé: eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu não vivo por vista. Eu não vivo por notícia. Eu não vivo pelo que falam. Eu não vivo por governos. Eu não vivo por economia. Eu não vivo por intelecto. Eu não vivo por contexto social. Eu vivo firmado na rocha. Eu vivo firmado em Cristo, porque a minha fé é nele. O meu problema é dele. A minha dor é dele. A minha vergonha é dele. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Ele é o meu libertador. E o Salmo 42, o salmista vai dizer assim: porque está abatida, ó minha alma, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Sabe, meu amado, eu penso Davi naquele momento se levantando do choro. E quando nós vamos ver a tradução do choro de Davi, era um choro de luto. Quando a Bíblia traduz chorou até não aguentar mais, é um choro de luto.
É o choro de uma morte, meu irmão. Sabe quando um caixão está à sua frente e você já não consegue mais ter lágrimas nos olhos para chorar? Esse foi o choro de Davi naquele momento. Mas meu irmão, eu imagino Davi chorando, mas depois se levantando e dizendo assim: porque está batida a minha alma. Porque está batida a minha alma. Confia em Deus, porque ainda esse ano eu ainda o louvarei. Ainda esse ano os céus podem decretar a vitória sobre a sua vida. Ainda esse ano o Senhor pode te pegar pelas mãos e te levantar e te levar a outra estação. Ainda esse ano o Deus de Israel pode te levantar e te levar a viver outra realidade, meu irmão. Mas para isso, nesse momento, é necessário você ter todo o entendimento de quem você é e aonde você precisa chegar em Deus. Davi tinha uma opção. A primeira opção, aliás, ele tinha duas opções. A primeira opção que ele tinha era enterrar tudo. Enterrar os seus sonhos, enterrar a sua jornada de guerreiro, enterrar as suas promessas, enterrar a sua unção. Tem gente aqui nessa manhã com a unção enterrada. Deus te ungiu por um propósito, você está fugindo. Está enterrando a unção. Está achando que Deus te colocou no lugar errado para você florescer? Você está achando mesmo que Deus te colocou no lugar errado para você florescer? Você acha mesmo que Deus ia cometer esse erro? Deus não comete erros, meu irmão. Deus não comete erros, minha irmã. Deus te colocou aqui. Não foi para você perder a sua unção. Deus te colocou aqui para você florescer. Davi também tinha a opção de enterrar a sua família, já que ela tinha sido levada. Quantos de vocês aqui, como a pastora Rafa falou, está abrindo mão da sua família por não estar aqui num culto fé? Quantos de vocês estão abrindo mão da sua família por uma falta de posicionamento? Essa semana eu perdi 6.000 seguidores no Instagram por causa de uma palavra que eu dei. Sabe o que eu falei? Eu falei o que a verdade bíblica fala. Me perdoe se tem alguém aqui de religião matriz africana. Amém? Você que nos visita, quero dizer que você é bem-vindo. Mas colocaram lá um vídeo de um pastor pegando a filha dele e indo fazer o casamento dela no centro de Umbanda. E aí os comentários: ele é pai, ele ama, ele tem que fazer isso mesmo, ele não é pastor, ali ele está sendo pai. Eu falei: como o povo de Deus está deixando de ler a Bíblia? Qual é o primeiro mandamento? Qual o primeiro mandamento? Foi exatamente o que eu escrevi lá. Gente, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele está amando primeiro a filha dele, a ponto de ir com a filha dele se ajoelhar em outro altar, está tudo errado. E ele ainda sendo pastor, está mais errado ainda. Aonde esse evangelho está chegando? Do tudo pode, do tudo se faz, que não tem palavra, não tem contexto. Sabe por que Davi se fortaleceu no Senhor? Porque ele tinha tudo isso: palavra, contexto, relacionamento. Não dá, meu irmão. Aí o pessoal, os haters de plantão lá colocaram: não, mas eu falei assim: olha, eu sou pastor. Me posicionei e falei: eu sou pastor. Se eu tivesse que levar minha filha num centro de Umbanda para ela se casar, em algum momento eu falhei na minha vida pastoral. E você? A pastora fez um chamado aqui nessa manhã. Davi tinha a opção de abrir mão da sua família. Você vai abrir mão da sua? A Bíblia fala que Davi fez exatamente ao contrário. Davi foi consultar a Deus. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se fortaleceu em Deus. E aí Davi
fala assim, e eu quero terminar a mensagem aqui. Tem muito cristão que por já ter perdido a essência, não sabe mais como lutar. Tem muito cristão que está aqui dentro nessa manhã, que fica dependendo de oração dos outros para poder ficar de pé. Nessa manhã Deus quer mudar a tua estação. Nessa manhã Deus quer fazer você mesmo romper. Não é a oração do teu irmão que vai romper em você, é a sua oração que vai romper os céus nessa manhã. A Bíblia vai dizer que Davi se posiciona, ele se lembra de quem ele é. E cá entre nós, meu irmão, quando a luta se levanta, a gente às vezes quer lutar com o nosso intelecto, a gente quer lutar com a nossa força, força do nosso braço, a gente quer lutar com a nossa rede de network, a gente quer lutar talvez com o nosso inglês, que é more or less, não é verdade? A gente quer lutar talvez com o nosso irmão que está ao lado, mas a gente esquece da maneira correta de lutar. Davi fala assim: traz para mim aquilo que Deus me ungiu para ser. Traz a estola sacerdotal. Isso é forte, igreja. Davi era um guerreiro. Davi manejava a espada como ninguém, manejava uma lança como ninguém. Davi era um líder nato. Davi era um homem que tinha influência política no meio dos seus homens. Davi era um homem que ele tinha todo o aparato técnico, cavalo à sua disposição, armadura à sua disposição. Mas na hora da guerra, na hora da luta, o que Davi pede, ele vai consultar a Deus. Na hora da luta, o que Davi faz é falar assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Então traz aquilo que eu fui ungido para fazer. Traz a minha estola sacerdotal. E a palavra vai dizer que Davi se veste, meu irmão, não de guerreiro mais agora, mas ele se veste de sacerdote. Nessa manhã, o Senhor está dizendo: ei, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é escolhido do Senhor. Então troca as suas vestes nessa manhã, tira a sua roupagem de guerreiro, tira a sua armadura nessa manhã e veste a estola sacerdotal. Aleluia! Veste aquilo que Deus te ungiu para vestir. Davi, antes de ser rei, ele foi sacerdote. Davi, antes de ser rei, ele foi ungido. Meu irmão, não tem como ir direto ao trono se você não passar pelo sacerdócio. O sacerdócio serve, o sacerdócio adora, o sacerdócio chora, o sacerdócio se abre, o sacerdócio se derrama. O sacerdote sabe prestar culto, que sobe como incenso suave. Eu imagino os homens de Davi, finalizando agora, todo mundo olhando, como talvez todo mundo pode olhar para você nessa manhã e falar: peraí, você está sem trabalho amanhã, está sem perspectiva para essa semana, está com a sua vida sentimental destruída, você está com a tua alma abatida, e você está orando, e você vai orar, e você vai buscar o Senhor no próximo culto fé, você vai buscar o Senhor no próximo domingo. Você está ficando louco? Vai trabalhar, vai fazer hora de trabalho, e aí você vai fala assim: não, antes de eu ser ungido a rei, eu fui ungido a sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Antes de eu sentar no trono com o meu Deus, Ele me falou que eu sou noiva e sou igreja. Davi, ele busca naquele momento o conselho de Deus. E o conselho de Deus para Davi foi esse: Davi, não para. Davi, se levanta. Davi, continua. Davi, sabe, eu penso ali, Davi, inúmeros salmos vindo ali na cabeça de Davi naquele momento.
E naquele momento Davi se levanta e ele vai. E a Bíblia fala que ele recupera não só o que ele havia perdido, mas ele recupera uma porção ainda maior. E sabe o que acontece? Talvez você esteja com a sua cidade destruída nessa manhã. O último passo, o último teste para o reinado de Davi foi a restauração, foi a busca da restauração. Depois de 1 Samuel capítulo 30, você vai ver que Saul morre e Davi ascende ao trono. Antes de começar a guerrear, fica de pé para ser restaurado nessa manhã em nome de Jesus. Fica de pé para ser restaurado. Veste a estola sacerdotal aí. Pega a tua estola, coloca a tua armadura do lado. Coloca a tua espada do lado. E veste a sua estola sacerdotal. Agora é você e Deus. Davi não precisou dos amigos. Davi não precisou de igreja para buscar a presença naquele dia fatídico. Ele simplesmente buscou. Ei, você de laranja, vem aqui para Deus falar com você. Deus escolheu essa manhã. Deus escolheu essa manhã. Pastoras, o Espírito Santo nessa manhã ele quer tocar na apreensão que está no seu coração. Eu vejo mesmo com uma corda esticando e você dizendo assim: ai, 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 eu não estou mais aguentando. Ai, 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 está doendo, eu não sei o que eu faço.
O Deus de Israel nessa manhã te manda: filha minha, eu te fiz para um romper diferente. Pode estar esticando, mas não vai quebrar. Pode estar doendo, mas você não vai ficar em meio a essa dor, diz o Deus de Israel. Aleluia. O teu coração é meu, o teu choro também é meu. Eu vi você nesse domingo de manhã, eu contemplei teu coração. Nessa manhã eu restauro os teus sonhos, diz o Deus de Israel. Nessa manhã eu vou te revelar o meu propósito. Nessa manhã o que é choro na tua vida, o que foi vergonha, o que foi tristeza e o que foi preocupação, vai virar um brado de vitória. Deus me mostra seu coração bem assim, sabe? Muito mesmo apreensivo. O Espírito Santo do Senhor está falando: descansa, menina, descansa. Descansa, eu continuo sendo Deus. Eu quero tocar mesmo, eu quero fazer mesmo, eu quero mudar mesmo, eu quero moldar mesmo. Mas depois que eu fizer, você vai ver quem vai ser você na minha presença. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Você vai ver que aquele reconhecimento que você busca vai vir, não daqueles que pensam quem você é ou quem você deixa de ser, mas da minha presença. Estende suas mãos para cá. Estende suas mãos para cá. É manhã de restauração aqui nesse lugar, nessa manhã. O Senhor está restaurando, está conectando ela novamente. Enquanto as pastoras oram, eu queria fazer um convite a você. Você que pisou aqui pela primeira vez. Você que está entendendo que as suas guerras, elas não precisam ser só mais suas. Tem um Jesus que carregou uma cruz tão grande e uma cruz tão pesada que está disposto a carregar as suas guerras nessa manhã também. Eu queria mesmo, em nome de Jesus, que você, sem constrangimento nenhum, você que realmente entendeu que essa palavra tocou a sua vida, você que realmente quer a sua vida mudada, quer a sua vida transformada, sem constrangimento mesmo, porque muitas pessoas olharam para Davi naquele momento, mas Davi ele não quis nem saber. Ele vestiu a estola sacerdotal e foi para a presença. Eu quero te convidar nessa manhã, você que sentiu isso, vem aqui à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar, saia mesmo sem constrangimento. A igreja do Senhor é a igreja que se posiciona. Sai e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai e vem aqui para frente, vem mesmo. Tem mais gente aqui que o Senhor me revela. Tem mais gente aqui que está passando por guerra e que está falando: Senhor, será que é comigo? É com você mesmo que Deus está falando. É você mesmo. Vem aqui, toma um posicionamento nessa manhã. Se posiciona como Davi se posicionou. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos clamar pela tua vida. Oh, aleluia. Os intercessores agora fiquem em nome de Jesus em espírito de oração. Há uma batalha espiritual acontecendo aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém? Jesus quer te encontrar nessa manhã. Ele quer um relacionamento novo com você nessa manhã. Há mais alguém? Se você é essa pessoa, Deus me mostra que tem uma pessoa aqui com o coração frio e está falando assim: eu não sei se isso é verdade que esse pastor está falando. Eu não sinto nada que ele fala. Mas é com você que Deus está falando. É você que Deus quer mudar nessa manhã. É você que tem entrado aqui aos domingos e tem sido assim: eu não consigo sentir nada diferente. Vem aqui na frente. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente sem constrangimento. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Glória a Deus. Igreja, entre em oração agora. É momento de batalha. Vem aqui para frente. Você que quer um romper novo do Senhor, vem aqui para frente. Meu irmão, é dia de
de mudar a tua história, sabe? É dia de reconquistar. Os intercessores venham aqui, em nome de Jesus, venham aqui. Coloque as mãos sobre as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar. Eu sei que está passando um pouquinho do tempo nessa manhã, mas segura aí, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer o que tem que fazer. Você que está com o coração queimando, vem aqui para frente, vem aqui. Não perde mais tempo não. Não perde mais tempo não. Pai, se nós como Davi, nós nos apresentamos agora na tua presença, é porque nós queremos mudança, nós queremos um recomeço. Senhor, se nós como Davi, nós nos apresentamos na tua presença agora, é porque nós cremos naquilo que a tua palavra mencionou as nossas vidas. Pai, se nós nos posicionamos como Davi se posicionou agora, é porque nós cremos que o nosso amanhã será diferente do dia vivido no dia de hoje. Pai, eu te peço mesmo em nome de Jesus. Pai, faz um romper, faz um desatar, conecta mesmo, Pai. Conecta todas essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, nesse domingo. Conecta, Pai, conecta com teu Espírito. Faz viver uma nova realidade, faz um novo desabrochar, um novo romper, Pai. Deus, nós queremos como igreja, nós queremos como família. Senhor, nós queremos agora que correntes estão sendo desatadas, quebradas no reino espiritual. Está havendo salvação aqui nesse lugar, está havendo cura nesse lugar. Nós cremos, Deus, nós cremos. Nós cremos que está havendo cumprimento de promessas nesse lugar. Nós cremos, Deus, nós cremos. Pai, restaura os corações, restaura o fogo do Espírito, restaura a aliança. E quem não tinha aliança, passe a ter essa aliança nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus que toca e cura nossa alma, que faz da estéril mãe de filhos. Tu és o mesmo Deus que se levanta do trono dessa manhã e brada do alto sobre as nossas vidas. Tu continua sendo Deus. Tu continua sendo Deus. Tu continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Oh, aleluia. Tem alguma de vocês aqui está tomando essa decisão pela primeira vez? Que hoje é a primeira vez que está pisando na casa de Deus? Glória a Deus. Primeira vez aqui, mas você já é cristã? Ainda não? Então eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. Sabe aquele que sofreu por você, morreu por você, mas que te ama grandemente? Ele está te chamando pelo nome. Como é seu nome? Tainara? Tainá, ouve agora Jesus te chamando pelo nome. Ouve o seu coração batendo. Ele está te chamando de filha. Ele está falando assim: eu tenho algo sobrenatural para a sua vida. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Amém? Põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu renuncio à minha vida anterior e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei perdida, hoje eu volto à sua presença, não mais como uma pessoa perdida, mas como filha. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há uma festa no céu, e quando tem festa no céu, nós fazemos festa aqui em Lagoinha, Washington também. Vamos junto, vamos celebrar esse momento, vamos mostrar para eles a nova família que ela criou em nome de Jesus. Então vamos lá. 1, 2, 3, seja bem-vindo ao novo. Aleluia, a festa no céu e a festa aqui também. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
Eu quero agradecer a Deus. Pastora, me perdoa, porque eu sempre passo um pouquinho do tempo, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Vocês que estiveram aqui conosco hoje, nessa manhã, tem o nosso convite para a próxima quarta, né? Próxima quarta, culto fé. Próximo domingo, você tem um encontro marcado aqui. Que a paz, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Vai viver o melhor domingo da sua vida. Vai viver a melhor semana da tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.